Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar dos preços da gasolina e também do diesel. Vamos acompanhar o grande terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Eu vou conversar com Roberto Idasi, ele é advogado ambiental, e nós vamos falar sobre as leis da União Europeia contra o desmatamento e que começa a causar um mal-estar no agro brasileiro. Eu vou comentar também do etanol de segunda geração, o G2, e vamos falar do mercado de fertilizantes. Além disso, eu vou conversar com Marina Lima, zootecnista e técnica de sementes e sustentabilidade da SOESP. Vamos falar da integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma grande aliada para a produção sustentável. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os preços da gasolina e também do diesel. Os preços médios da gasolina e diesel da Petrobras, vendidos às distribuidoras no Brasil, estão acima da paridade de importação, abrindo espaço para que a petroleira possa reduzir as cotações em suas refinarias. Pelo menos é o que aponta o mercado. Os prêmios de ambos os combustíveis da companhia ante preços mundiais aumentaram ao longo da última semana, após um recuo dos preços do petróleo no mercado internacional, diante de preocupações sobre taxas de juros mais altas nos Estados Unidos. O petróleo Brent, ele teve uma queda de 7,8% na semana passada, enquanto o petróleo WTI recuou 7,8% na última segunda-feira. E os valores da commodity subiram cerca de 1%. O movimento ocorreu pouco mais de uma semana após a posse do novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que vem defendendo o fim da aplicação da paridade de importação para a formação dos preços da petroleira, sem que se despreze indicadores internacionais como a cotação do Brent. A Stonex calcula que a Petrobras teria que cortar em 16,8% o diesel e 11,6% a gasolina para atingir a paridade média. E agora vamos falar do grande terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. 2 fortes tremores de magnitude 7,8 na escala Richter e dezenas de tremores secundários atingiram a Turquia em um curto espaço de tempo com menos de 24 horas. Os eventos de tremores de terra provocaram até agora mais de 15 mil mortes e grandes danos a diversas regiões do país, incluindo portos e algumas instalações industriais. E uma questão que passou a ser levantada é se esse terremoto e suas consequências vão afetar a exportação de grãos do leste europeu, principalmente de grandes produtores mundiais, como Rússia e Ucrânia. A dúvida surge uma vez que a Turquia tem papel fundamental no escoamento de produtos agrícolas desde a criação do chamado Corredor do Mar Negro, um acordo que protege a livre passagem das mercadorias para o Ocidente, de acordo com a consultoria AG Research Brasil. O devastador terremoto no sul da Turquia não causou nenhum atraso nas inspeções ou embarques de grãos do Mar Negro. No entanto, isso pode atrasar futuros pedidos de grãos turcos até que se saiba mais sobre os danos financeiros e estruturais da Turquia. E agora eu vou conversar com Roberto Idasi. Roberto Idasi é advogado ambiental e nós vamos falar sobre as leis da União Europeia contra o desmatamento e que começa a causar um mal-estar no agro brasileiro.
Dr. Roberto Idazzi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema muito interessante. Na verdade, nós vamos falar dois. O primeiro é sobre a lei da União Europeia, que já está preocupando empresários, principalmente do setor da carne. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aí com essa equipe maravilhosa do agro. O agro tenta aliviar reflexos da nova lei da União Europeia. Dá um passant em cima disso aí. O que acontece? Com um processo de desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado, há uns 5 anos atrás, a União Europeia vem fechando o cerco em cima desse desmatamento no nosso país. E agora, no finalzinho do ano de 2022, já entrando em 2023, publicou-se uma lei que está sendo apelidada a Lei Ambiental Antidesmatamento, né? E essa lei, ela está exigindo dos exportadores, principalmente carne, soja, e alguns outros segmentos também, que a origem daquele alimento que está sendo exportado para a União Europeia, que não seja de área desmatada ilegalmente. Então, essa lei veio para poder conduzir uma nova forma de negócios, né, entre o agro dentro da legislação ambiental. E pode ter certeza, esse pessoal já vem batendo há algum tempo, só que agora é o seguinte, agora bateram o martelo, agora é lei. É claro que eles vão continuar comprando do Brasil, só que vai ter muitas restrições no meio desse caminho e o Brasil vai ter que ter muita habilidade para continuar comercializando, principalmente com a União Europeia. Esse é um tema que a gente tem que ficar de antena ligada. Um outro tema é que o governo atual altera o processo administrativo ambiental. Esse é outro calo nos dois pés. Além do calo, uma pedrinha dentro de cada sapato, né? Boa expressão, Antônio. Não, mas não é isso? Esse novo decreto, né, do governo atual, ele mudou o processo administrativo ambiental federal. Então, todos os produtores, aí, o setor produtivo que tem processo de multa e embargo de área no IBAMA e no ICMBio, que são os órgãos ambientais federais, mudou a regra do jogo. E mudou, para variar, para pior. Nesse sentido que antes tinha um decreto que falava da audiência de conciliação. Antes era uma ferramenta para que o produtor rural poderia fazer uma conciliação, um acordo com o órgão ambiental para poder não efetivar uma multa e desembargar a área dele. Agora, com o novo decreto, não tem mais essa figura da audiência de conciliação. Volta à situação anterior, que ele tem um prazo de 20 dias para apresentar a defesa no processo administrativo. Se não fizer, aí ele vai ter as sanções do órgão ambiental, né, que é a multa e embargo de área. Bom, então só para você ter uma noção do que o doutor Roberto acabou de falar, nós temos aqui o seguinte: as empresas ou pessoas autuadas por infrações ambientais na esfera federal não podem mais solicitar uma audiência de custódia de conciliação e tentar evitar um processo administrativo. A medida instituída pelo governo Bolsonaro foi revogada pelo decreto 11.373, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro dia de mandato. Portanto, se você tiver algum problema federal com a sua propriedade rural, tem que tentar. Parece que não tem mais acordo, né? Não tem acordo, mas você tem as ferramentas que a legislação ambiental permite a resolver e regularizar a situação do produtor. Ele não pode ficar inerte, porque senão
vai ter problema até para ele buscar o crédito, os empréstimos bancários. Qual é o primeiro passo que o produtor tem que fazer para tentar resolver esse problema? O que ele tem que fazer de imediato agora? Procurar um profissional da área para poder, um advogado ambiental, para poder fazer um diagnóstico de como que está o processo dele. Se anteriormente houve um despacho para poder fazer uma audiência de conciliação, talvez ele consiga já encaixar, ou não, partir para a defesa dos 20 dias. Tá. E como é que está a situação dos produtores de Goiás, de maneira geral? Tem muito problema? Tem muito problema. Nós temos várias regiões do estado que tem áreas de unidade de conservação federal, estadual e municipal, que é o caso de Alto Paraíso. Nós temos Mineiros, por exemplo, um parque federal lá, que é o Parque Nacional das Emas. Então, tem vários conflitos com o órgão ambiental federal e o ICMBio também, que é o administrador desses parques. Bom, então, resumindo tudo isso aí, o produtor rural sabe se tem ou não tem problema. Ele já foi notificado. Já foi, inclusive já foi multado. Multado. Então, o processo agora é o seguinte, cabeça fria e vamos tentar resolver o problema. Eu estou com o doutor Roberto Idazzi. O Roberto Idazzi é uma pessoa que conhece bem isso aí, é experiente. Se você quiser bater um papo com ele, liga no telefone dele, é o 629-9224-7623, ou então robertoidazzi@yahoo.com.br. Eu vou repetir o telefone, 629-9224-7623. E procure ir atrás, porque parece que o governo federal está querendo e precisando de dinheiro e não vai abrir mão desses processos, porque é um número de processos muito grande. E você poderá ficar prejudicado. É isso, né? Justamente. O governo quer evitar a figura da prescrição no processo. Entendi. Em 3 anos vai prescrever, aí perde aquele valor da multa. Então, com esse novo decreto, ele está correndo para poder resgatar esse dinheiro que é em decorrência das multas. Entendi. Bom, tem como resolver, não tem? Tem, solução tem. Então, solução tem. Não deixe para depois, porque o que fica para depois pode correr o risco de azedar. Dr. Roberto Idazzi, mais uma vez, muito obrigado pelas informações que o senhor passou aqui hoje. São informações pertinentes, são atualíssimas e você tem que correr atrás do prejuízo. Muito bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado mais uma vez. E depois do intervalo, nós vamos comentar do etanol de segunda geração, que é o G2. E eu vou conversar com Marina Lima, zootecnista e técnica de sementes e sustentabilidade da SOESP. Nós vamos falar da integração lavoura, pecuária e floresta, que é uma grande aliada para a produção sustentável. Nós voltamos já, é um minuto só. Se você quer futebol de qualidade, então prepare-se. Ele chutou, golaço! Entra com bola e tudo! Gol! Nesta terça, 15 para as 5 da tarde. Boa chance, pode fazer, bater! Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Toda a energia da Liga dos Campeões da Europa. Começam as oitavas de final da UEFA Champions League. E é aqui, no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Lay's e Turkish Airlines, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. A Rádio das Grandes Promoções começa o ano renovando a sua casa com a promoção Caminhão de Prêmios 99,5, que vai sortear de uma só vez Smart TV LED, geladeira 245 litros, fogão com acendimento automático, guarda-roupas 6 portas, sofá 5 lugares, cama box casal, lavadora de roupas, micro-ondas e mini system. Fique ligado na melhor rádio e saiba
Saiba como concorrer a todos esses prêmios. Promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM. Mais uma da rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5. Futebol é amor, Paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início. Então, precisou? é Fatra. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. De segunda a sexta, 99,5 FM tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar. Viver mais com a nutricionista Daniela Brito. Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5. Oferecimento Boaz Moda Masculina, aonde o homem veste com elegância. Há 39 anos, cuidando do sorriso goiano. Uniodonto Goiânia. Talento não vai faltar. Cantores profissionais. Vai ser difícil escolher o melhor. Hoje, 10h15 da noite. Deixei minha própria vida 60 dias abaixo. No programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado de fertilizantes. O Índice de Poder de Compra de Fertilizantes, o IPCF, ele alcançou em janeiro deste ano o número mais favorável dos últimos 19 meses. Fechou em 0,9, ante 1,02 em dezembro e 1,49 em relação ao mesmo mês de 2022. Sempre que o indicador fica abaixo de 1, os agricultores têm uma relação de troca positiva. O indicador ele é divulgado mensalmente pela Mosaic e o resultado do começo do ano se deve a uma maior redução dos preços dos fertilizantes, menos 2% em relação ao das commodities agrícolas, que caiu 1,5%, além da queda dos custos logísticos internacionais do frete marítimo e também da taxação nos portos brasileiros. A baixa nos preços dos fertilizantes, ela foi liderada pelos nutrientes ureia, cloreto de potássio e fosfato monoamônico. O mercado brasileiro demandou mais por fosfatados do que o mercado global, enquanto a procura por potássicos ficou estável. A menor demanda global por nitrogenados e a redução do gás natural influenciaram os custos de produção de fertilizantes. E agora vamos falar das vendas sobre milho, as vendas externas. Janeiro foi um excelente mês em relação à exportação. O mês de janeiro ele foi marcado por excelentes números no que diz respeito à exportação. O volume de milho carregado pelo Porto de Paranaguá neste ano simplesmente impressiona. Até o último dia 29 de janeiro, foram quase 570 mil toneladas do cereal embarcadas. O volume é quase 161% maior
que as 218 mil toneladas exportadas pelos terminais paranaenses durante os 31 dias do mesmo mês de 2022. Para a diretoria da presidência do Porto, o que está se percebendo pelos grandes volumes registrados nos embarques, aqui pelo Porto de Paranaguá, é que essa movimentação já vem se intensificando desde o ano passado. No último mês de dezembro, foram carregadas 580 mil toneladas de milho, comparado às 97 mil toneladas exportadas em dezembro de 2021. O volume foi 947% maior. Também o line-up dos navios que chegarão para carregar milho lá no Porto do Paraná mostra que a tendência é que continue assim, pelo menos ainda agora nesse mês. No mês de janeiro até o dia 29, 19 navios atracaram no Porto de Paranaguá simplesmente para carregar milho. E agora vamos falar de uma situação que preocupa. E essa situação está preocupando a alta cúpula da JBS por causa do avanço da lei aprovada na União Europeia, que pretende barrar importações de commodities agrícolas associadas a desmatamento. Por isso, a JBS classificou a necessidade de combate ao desmatamento ilegal no Brasil como fundamental e urgente, já que a prática fora da lei representa 95% do desmate no país. A lei europeia, porém, veta desmatamentos dentro ou fora das leis nacionais. Na visão da JBS, o combate ao desmatamento deve ter foco nos pequenos produtores rurais. Para isso, é preciso de financiamento e assistência técnica. Para o CEO da JBS, o Tomazoni, os europeus precisam começar a debater o pagamento por serviços ambientais para garantir uma produção livre do problema. O receio da JBS é que a União Europeia classifique o Brasil como um todo, como um país de alto risco ambiental, o que implica mais exigências de compliance ambiental, como classificar o Brasil como alto risco, um país continental. O executivo da JBS defendeu que o setor privado se mobilize junto ao governo para discutir a norma europeia. E agora vamos falar de um tema interessante: aumentar a produção e a produtividade sem desmatar. De acordo com Décio Luiz Gazzoni, engenheiro agrônomo, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, membro do Conselho Científico Agrosustentável, ele disse que é preciso produzir mais, mas não é necessário desmatar. No caso do Brasil, não há necessidade de desmatar para expandir a produção de soja, por exemplo. Basta utilizar e combinar adequadamente duas alternativas que nós já temos, que são o aproveitamento de áreas já antropizadas e o aumento constante da produtividade da cultura. No primeiro caso, áreas antropizadas, elas provêm majoritariamente de pastagens, sejam elas degradadas ou liberadas por melhorias nos índices zootécnicos. Estima-se que atualmente existem mais de 20 milhões de hectares de pastagens degradadas e, nos próximos 30 anos, uma área superior a 30 milhões de hectares de pastagens em boas condições será liberada para outros usos, grande parte dela com adequação para uso em culturas como soja, milho e, adicionalmente, o crescente uso de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Também permite expandir a área de soja sem necessidade de recorrer ao desmatamento. De acordo com o pesquisador,
para não haver expansão de área, necessitaríamos de incrementos médios anuais superiores a 2% na produtividade, atingindo aí ou superando 6 mil quilos por hectare de soja em 2050. Embora inferior ao atual recorde de produtividade, consideramos não ser factível obter essa média de produtividade, mesmo em 2050. Por outro lado, fixando-se a maior média de produtividade já obtida por agricultores brasileiros, e nós necessitaríamos quase dobrar a área de soja até 2050. Essa hipótese também pode ser totalmente desconsiderada. Eis que a produtividade aumentará nos próximos 30 anos, concluiu o pesquisador. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Muito obrigado pela sua companhia. O nosso programa terminou. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.